Quando André Silva se machucou, eu senti no coração que algo ia morrer no ataque do São Paulo. Não foi só um jogador que sumiu, foi a alma ofensiva do time. Ele vinha sendo o homem, gol, a referência, o cara que carregava a responsabilidade nas costas. E desde que se lesionou, o tricolor perdeu muito mais do que gols. Perdeu confiança, perdeu presença no último terço, perdeu aquela capacidade de incomodar o adversário. O desempenho ofensivo despencou de um patamar mais confortável para algo que parece fragilidade crônica. Antes, com ele em campo, era quase natural criar chances, trocar passes com fluidez, infiltrar pelas laterais, infiltrar por dentro. A média era sólida, 60 gols em 43 jogos em 2025, média de 1,39 gols por partida. Mas quando o camisa 9 saiu, as redes pararam de balançar. Só um gol em 6 jogos, média miserável de 0,16 por partida. Você vê os números e quer chorar. 5 derrotas e apenas uma vitória nesse tempo. E em muitas partidas, o time nem parece ter um atacante de ofício. A lesão de André veio como uma facada no planejamento ofensivo de Hernan Crespo. Era peça fundamental. Vinha participando diretamente de 29 gols, 14 gols, 4 assistências, dentro de casa, no calendário inteiro. Quando ele participava de gol, o time não perdia menos, era quase místico esse papel. Agora, é outro sentimento. O time caminha às cegas lá na frente. Os atacantes ficam isolados, perdidos, entre zagueiros, sem alguém que assuma aquele peso, aquele protagonismo. Sem André. É ralo. A presença física, o jeito que ele protegia a bola, o faro de gol, tudo isso se perdeu. O São Paulo virou refém de lampejos, de jogadas tortas, de cruzamentos desesperados numa esperança. E quando o time consegue entrar numa condição razoável de jogo ofensivo, falta aquele corte fatal, a finalização que define, o arranque que desnorteia a marcação. Falta quem arrisque sem medo, quem encare mano a mano, e falta coragem para montar esquema ofensivo que tente ir além de esperar o erro do adversário. O fato é que a lesão de André Silva foi um divisor de águas. Antes dele, o time produzia com constância. Depois, tudo ficou oscilante, instável, inseguro. E não falo só no aspecto de gols. A construção de jogadas, a movimentação dos atacantes, a criação de expectativa para a torcida, tudo murchou. A discussão no clube é grande. Qual alternativa usar? Topia ganha espaço? Pode tentar, mas não é a mesma coisa. O trabalho para suprir a ausência é enorme e exige adaptação. O elenco precisa se reinventar, porque ficar lamentando é inútil. E reconstruir essa produção ofensiva demora, dói, exige coragem para arriscar. Já falharam times grandes por isso. Dizem que o ataque é problema recorrente. No São Paulo, e agora não é só problema, virou chaga. Um sintoma claro de que o planejamento ofensivo era dependente demais de um homem. E quando esse homem caiu, o time ruiu junto. Isso diz muito sobre fragilidades do projeto atual. Por mais que alguns atletas tentem reagir, o vácuo que ficou é grande. Os meias não chegam com a mesma frequência. Os pontas tentam romper, mas sem referência fixa é difícil estabilizar. O entendimento coletivo se perde. A marcação adversária percebe isso, aperta ainda mais, fecha ainda mais, sufoca. E nós, torcedores, assistimos impotentes. A torcida se acostumou a gritar, fala São Paulo, torcer por infiltrações, correria, gols menos, mas agora muita dessas jogadas nem surgem. A esperança diminui porque o time parece sem identidade ofensiva. Quando André não tá, os atacantes ficam pendurados no abismo, tentando aparecer sem sustento. É natural que se faça comparação com o André. Era diferente. Tudo era diferente. Não digo que era perfeito, mas funcionava melhor. As deficiências existiam menos, mas havia sustentação, havia opções. Agora, sem ele, parece que construíram uma casa sobre areia.
Quando ele se foi, tudo veio abaixo. O torcedor reclama nos estádios, nas redes, nos bastidores. Precisamos de solução, cadê o desempenho ofensivo? Quem vai resolver? Esse grito ecoa justamente porque sentimos essa perda no osso. Jogar sem faro de gol, sem presença ofensiva forte, é jogar com a mão amarrada. E o São Paulo se viu enredado nisso. Vejo partidas em que o time busca alternativas triangulações, infiltrações pelas laterais, passes por dentro, mas falta alguém que finaliza com frieza. Faltam os instantes decisivos, faltam os passes certeiros, faltam os dribles secos, faltam decisões agressivas, faltam aqueles que fazem o diferente. E quando os números olham para esse momento, não mentem. Caiu produção, caiu rendimento ofensivo, caiu confiança. E quem perde mais? A torcida, que vai ao estádio esperando o espetáculo e só vê esboços de jogo, que espera o gol e vê travamento. Se fosse um mero acaso, poderíamos relevar. Mas não é. É sintoma estrutural. É fraqueza tática, é dependência exagerada, é fragilidade de plano B, ou até plano C e D que nem existem, porque quase não há alternativas reais sem André. E isso é responsabilidade da gestão, da comissão técnica, do preparo do elenco. Quando se reerguer ofensivamente, vai custar, vai ter que haver ajuste de posições, fiscalização de desempenho, treino intenso, talvez mudança de esquema. Vai exigir que os jogadores venham além do conforto, que impressionem, que se reinventem, que alguém assuma protagonismo, que alguém ocupe o espaço que agora ficou vazio. E a torcida vai estar lá, cobrando, apoiando, gritando, porque estamos acostumados a sofrer sim, mas não a assistir o time parar de atacar de medo. Não a aceitar que o adversário domine a partida sem sofrer gols. Não haver 90 minutos sem intensidade ofensiva. Esse jejum de gols continuará pesado se o São Paulo não reagir, se não encontrar mecanismos alternativos, se não colocar alguém para decidir, se não resgatar a coragem impetuosa de atacar, se não assumir risco. Porque futebol é risco, é ousadia. E nesse momento, muita cautela viraria covardia. Eu reclamo porque acredito que esse time pode reencontrar força ofensiva, que pode voltar a causar medo nas defesas rivais menos. Mas para isso precisa aceitar que sem André foi outro campeonato, que o ataque precisa se reorganizar, revitalizar, respirar. Que não dá para esperar o camisa 9 voltar para arrumar tudo sozinho. Quando André voltar, se voltar, vai ser preciso estender a mão para ele. Não esperar que ele seja salvador, mas que complemente o que já estiver reconstruído. Que o time esteja preparado para absorver seu retorno sem dependência total. Que o elenco inteiro tenha protagonismo, ideias, variações ofensivas. Enquanto isso, cada jogo sem ele é um desafio extra, uma luta desigual. E cada dia de jejum, cada derrota em que não marcamos, dói. Dói ver o São Paulo tão reduzido nela, frente ao que poderia ser. Dói ver um projeto ofensivo suspenso. Dói ver que a camisa exige mais. Mas como torcedor, não vou abandonar a fé. Sei que o time tem bons jogadores, tem coragem, tem estrutura, só precisa ajustar a rota ofensiva. Só precisa reencontrar identidade de ataque. Só precisa que alguém assuma a luz que André deixou acesa. E até lá, vou gritar, vou exigir, vou sofrer, porque amar o São Paulo é isso. Esperar, cobrar, lutar e acreditar que o gol vai renascer um dia após o outro. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora, vamos para a notícia. Ninguém no Morumbi acordou tranquilo hoje. Desde as primeiras horas da manhã, pipocou um rumor pesado nos corredores do clube. Júlio Casares teria afastado um jogador por indisciplina em uma medida dura, imediata e silenciosa, para estancar o incômodo que vinha crescendo por trás das cortinas. Como torcedor, eu sinto aquele misto de alívio
E apreensão, menos alívio por ver a direção agir. Apreensão por imaginar os efeitos no vestiário e em campo. É o tipo de tempestade que chega sem aviso, só com o barulho das mensagens no celular e o zunido das rádios esportivas. E que coloca o São Paulo no centro do turbilhão. O que se comenta menos, e aqui reforço, é especulação, é que o caso teria extrapolado o aceitável em termos de rotina profissional. Atrasos, postura abaixo do padrão e um episódio pontual que desagradou gente grande. Casares, que tem repetido o discurso de blindar o ambiente e profissionalizar processos, teria decidido pelo afastamento cautelar, enquanto a comissão técnica e o departamento de futebol organizam a casa. Não se fala em martelo batido, nem punição exemplar e definitiva. Fala-se em freio de mão puxado para reorganizar prioridades. Hernan Crespo, técnico atual do tricolor, entra nesse tabuleiro como peça-chave. Seu estilo cobra intensidade, alinhamento e entrega. E não há como tocar o piano tático se uma das teclas desafina. Crespo conhece o peso do vestiário e a necessidade de um elenco comprometido do primeiro treino ao último apito. Rumores apontam que ele foi informado passo a passo e concordou com a condução firme, sempre priorizando o coletivo e a sequência do trabalho. O torcedor tricolor sabe, quando a diretoria age rápido, é para evitar que a rachadura vire fenda. E convenhamos, a temporada já cobra demais. Oscilações, jogos grandes no horizonte e a eterna obrigação de competir em alto nível. Um foco desviado, um ruído a mais e a engrenagem patina. Por isso, a leitura aqui é de proteção. Proteger o ambiente competitivo. Proteger os que estão cumprindo cartilha. Proteger a ideia de jogo de Crespo e o projeto que a direção vem martelando desde o início do ano. Não se trata de caça às bruxas, tampouco de personalizar o problema. O São Paulo hoje é um clube que precisa escolher suas batalhas. E a batalha principal não é contra um atleta específico, mas contra a permissividade. A mensagem simbólica desse suposto afastamento é cristalina. A régua subiu. Quem quiser espaço, que abrace o padrão. Quem preferir os atalhos, encontrará portas fechadas até reaprender o caminho no campo das narrativas. É natural que surjam teorias e palpites. A verdade é que, enquanto nada for oficializado, o que existe é um movimento de bastidor para desafogar a pressão e recentrar a conversa no que interessa: desempenho. Crespo, nesse cenário, ganha uma avenida para reorganizar a rotação, ajustar dinâmicas e testar alternativas que já estavam no radar, mas precisavam de espaço para nascer. E esse espaço aparece quando a liderança é assertiva. Casares, por sua vez, tem sido cobrado por pulso e coerência. Se o rumor se confirmar, o gesto sinaliza coerência com o discurso. Um clube que se quer moderno precisa zelar por cultura interna. De nada adianta tomografia computadorizada de ponta, análise de desempenho turbinada e captação inteligente se o cotidiano escapa por indisciplina. A elite não perdoa distrações. Do lado de fora, a arquibancada sente o abalo, mas também reconhece a oportunidade. Quantas vezes vimos grandes elencos ruírem por detalhes que poderiam ter sido administrados lá atrás? Cortar na hora certa é preservar o todo. E como torcedor, eu prefiro um desconforto agora a um colapso adiante. O São Paulo precisa ser exemplo em gestão de pessoas, não vitrine de crise. Há, claro, o componente humano. Todo atleta é um projeto de longo prazo. E um afastamento, se houver, também pode ser ponte para a reestruturação pessoal e profissional. Programas internos de suporte, conversas francas, metas objetivas para a reconquista de espaço. Nada impede que um gesto duro hoje seja o começo de uma volta por cima amanhã. O clube ganha quando transforma tropeço em aprendizado. No gramado, o impacto imediato exige respostas táticas. Crespo domina esse jogo. Se uma peça sai do tabuleiro, outra é adiantada, um jovem ganha minutos,
um veterano retoma protagonismo. A ideia central: intensidade, linhas coordenadas, agressividade com bola e sem bola não muda. O que muda é o intérprete. E aí mora a chance de descobrir soluções que, às vezes, só aparecem sob pressão. A comunicação com o torcedor será determinante. Transparência sem expor ninguém. Firmeza sem teatralidade. O São Paulo não precisa de espetáculo fora de campo. Precisa de seriedade. Um comunicado objetivo. Quando e se for a hora. Alinha expectativas, encerra fofocas e vira a página. Jamais esquecer. O ruído consome energia que deveria estar reservada aos 90 minutos. No vestiário, os líderes terão papel de cimento. Alinhar discurso, abraçar a causa coletiva e bancar a disciplina como valor inegociável. Os capitães sabem que, em momentos assim, o grupo observa cada gesto. Se a mensagem for de união e compromisso, a turbulência vira combustível. Se for de cada um por si, a maré arrasta todo mundo. A bola, nesse clube, sempre cobrou caráter. A médio prazo, a diretoria colhe frutos de processos claros. Critérios públicos para premiações, punições e reintegrações criam previsibilidade e justiça interna. Jogador entende o jogo. Além do campo, comissão técnica planeja sem sobressaltos. E o torcedor enxerga um norte menos mesmo quando o vento sopra de lado. É assim que se constrói blindagem verdadeira. Também é preciso lembrar que o futebol é feito de ciclos e ajustes de rota fazem parte. Nada impede que, superar a tormenta, haja reconciliação profissional. Se o atleta mostrar mudança de postura, se cumprir etapas, se reconquistar a confiança, a reintegração pode ser vitória de todos. Do jogador, da comissão, da diretoria e, principalmente, do São Paulo como instituição. Enquanto isso, seguimos torcendo, cobrando e apoiando. Queremos o tricolor competitivo, intenso e respeitado. Se para isso for necessário apertar parafusos, que se apertem. Crespo no comando, Casares no leme. Elenco fechado em torno de uma ideia maior do que qualquer individualidade. Esse é o roteiro que nos interessa ver em cartaz no fim do dia. Rumor é vento. Passa. O que fica é a postura. Se o São Paulo sustentar a cultura de alto desempenho e respeito às regras internas, o resultado virá. E quando a bola rolar, a única indisciplina que a gente aceita é a do time que se recusa a perder. Porque, para nós, paixão é inegociável. E a camisa pesa. Sempre apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.